Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MentorX Podcast. Eu sou o Bruno Capobianco e antes de eu passar a palavra para o meu parceiro nessa empreitada aqui, o PG, deixa eu lembrar para vocês o que é o MentorX, a que se propõe esse podcast. Esse aqui é um espaço de contação de história, né? Histórias profissionais que convidados mais do que especiais que a gente vai trazer a cada episódio aqui vão contar e vão dividir com vocês histórias profissionais de sucesso e de muito perrengue que esses caras passaram, pelas carreiras, pelas empresas por onde esses caras passaram. E a ideia é a gente destacar dessas histórias que eles vão contar pra gente, e a nossa interação desse bate-papo aqui, que lições que foram aprendidas desses episódios e que lições essas pessoas carregam para a vida, não só profissional, mas a pessoal até hoje. A nossa ideia, então, é aquela máxima de dividir para multiplicar, dividir o conhecimento para multiplicar para vocês, porque talvez o aprendizado de hoje, vivenciado nessas histórias práticas, podem ser úteis para vocês na sua empresa, seja você funcionário, seja você empreendedor ou profissional liberal. Essa é a ideia do MentorX Podcast. Hoje, o convidado que a gente tem aqui, já a gente passa a palavra para ele, mas deixa eu só passar um pouquinho aqui para vocês terem ideia da quantidade de história e da bagagem que esse camarada tem. O Fábio tem mais de 25 anos de experiência profissional, a maior parte dela no mercado financeiro. 13 desses 25 anos, o Fábio foi o que a gente chama de C-Level, em empresas grandes, né? No HSBC, no Banco BMG, no Banco Sumitomo Mitsui, na Deltec nas Bahamas. O Fábio já foi até diretor de projeto do Clube Atlético Paranaense. Então o Fábio tem uma história super diversa. Atualmente o Fábio passou pela Warren, era COO e CCO da Warren, e atualmente o Fábio é cofundador e CEO da Cronos Capital. Então, o Fabião tem bastante história, ele vai trazer e vai dividir algumas com a gente aqui a respeito de que tema, PG? Bom, eu sou o PG, né, como já me apresentei também no episódio anterior, e hoje a gente tem o prazer aqui de estar com alguém que já conviveu, dentro dessa história toda que o Bruno contou aí, a gente já conviveu boa parte dela aí com o Fábio e a gente sabe da quantidade de história bacana que ele tem. Então, o que a gente queria propor para você, Fábio, nesse nosso bate-papo aqui, era conversar com você sobre liderança. Até porque, vivendo tudo isso que você viveu, tendo experiências em diferentes empresas, com culturas diferentes, tenho certeza que você vai ter muito a agregar para a gente aqui, a gente até conversar sobre questões de estilo de liderança, porque dentro dessa tua trajetória, com certeza você teve momentos em que teve que abordar determinados assuntos de uma maneira, em outras situações com outra maneira. Então, acho que é importante a gente pontuar essas situações para que a partir daí a gente também consiga, com a audiência, dividir essas lições aprendidas aí contigo. Então, cara, antes de mais nada, muito obrigado por você estar aqui com a gente. É realmente um prazer, estamos super felizes de estar aqui dividindo com a nossa audiência esse tempo contigo, cara. Seja muito bem-vindo aqui. Pô, obrigado, PG, obrigado, Bruno. O prazer, na verdade, é meu. Acho que realizando um sonho, na verdade, sempre quis ser chamado para um podcast, o meu primeiro. Brincadeiras à parte, eu realmente acredito que os conceitos que vocês trouxeram de tentar dividir um pouco do conhecimento que a gente acaba adquirindo mais com os erros do que com os acertos, né, na nossa trajetória, possam ajudar. Eu sou um cara sortudo de poder ter tido lideranças, equipes, pares que junto comigo também faziam esse papel de dividir essa experiência para que eu pudesse aprender com eles. Infelizmente, no começo da carreira, o ego faz a gente ficar um pouco cego e não querer absorver isso, mas nem todo mundo às vezes tem a sorte que eu tive de ter essas equipes, essas lideranças que fizeram a diferença para eu poder me desenvolver. Então, se de alguma forma essa informação que a gente divide aqui chega aos ouvidos de pessoas e que transforma, que seja um pouquinho ou que acelere para que evitem alguns erros que eu cometi, que a gente acaba cometendo no caminho, eu já fico bastante satisfeito. Essa é a intenção. Eu acho que essa é a ideia, né? É o que a gente tem, na realidade, quando a gente começou, né, Bruno? A gente trazer para a realidade essas histórias que a gente viveu, e principalmente, como a gente gosta de colocar, situações que muitas vezes não deram certo, elas com certeza depois a gente consegue tirar vários ensinamentos disso, né? Então, assim, nessa questão de liderança, a gente sempre até procura ver, enfim, quais são os estilos de liderança e até ouvir sua opinião. Quer dizer, a gente sabe que pode ir de um extremo, de ser um cara super coercitivo ali, de fazer aquele negócio ali de busca de resultado a qualquer custo, até um cidadão mais mobilizador, que espera que o time participe mais, que mobilize efetivamente o time. E eu acho que dentro desse espectro, que é grande, né, assim, tem sempre, no meio do caminho aí, tem algumas coisas mais de marca-passo, de você
de repente, impor o teu estilo, quer dizer, não impor, mas eu digo colocar o seu estilo em prática para as pessoas. Tem também aquele estilo mais democrático, onde a gente chama todos a participar, que com certeza há uma necessidade de se investir mais tempo, mas, na minha opinião, principalmente, eu acho que a gente acaba obtendo um resultado bom fazendo dessa forma. Nem sempre é possível, eu acho que é isso que a gente tem que conversar aqui, né? Tem situações mais afiliativas, né? Acho que agora, no momento da própria pandemia, a gente viveu isso, né? Você ter que acolher mais o teu funcionário, você ter ouvir mais, né? Porque efetivamente as pessoas estavam precisando desse acolhimento maior. Tem a questão do treinador, que eu acho que também você foi craque nisso, quer dizer, que é desenvolver pessoas, né? Fazer com que as pessoas sejam treinadas para assumir novos desafios. Então, assim, eu acho que dentro desse espectro aí, Fábio, se você pudesse trazer alguns casos, acho que muito provavelmente alguns deles a gente até viveu junto contigo, mas acho que é legal para a gente ir trocando e pontuando dentro desse contexto as lições que a gente pode tirar de cima disso. Não, vai ser um prazer e eu acho que, na minha visão, a liderança ela é um processo construtivo, né? Eu tendo a acreditar que você... Não necessariamente a pessoa tem um estilo, ela acaba desenvolvendo esse estilo um pouco pelo ambiente de que ela participa, né? O meu caso, já entrando nos casos em si, eu vejo bem essa construção sendo feita. Eu acho também importante falar um pouco sobre isso para as pessoas não acharem que a gente... às vezes as pessoas conhecem a gente nesse estágio atual e falam, poxa, que baita líder que esse cara é hoje, né? É verdade. Você não conheceu o meu passado, né? Não. Meu passado é um pouco mais sombrio. E eu fico, mas ao mesmo tempo eu tenho orgulho de entender o passado, porque a gente entendendo, olhando para trás, a gente se prepara para o futuro, né? Eu me lembro que quando você comenta um pouco desses estilos de liderança, a verdade é que no começo da minha carreira eu acabei sendo colocado muito cedo e muito despreparado em posição de liderança. Com certeza. Eu trabalhava na minha primeira empresa, que era uma função muito mais de ser liderado, e não era uma empresa que em si tinha foco na parte de RH, de liderança, empresa muito técnica. E da noite pro dia eu recebo um convite de alguém que resolveu apostar em mim e me colocou como um gerente sênior, algo assim, numa baita equipe de 100 e poucas pessoas, com gerente embaixo, com coordenador embaixo. Isso era no banco já? Isso já no banco. No banco, isso no banco. E numa área também que eu não entendia nada, era uma área jurídica, eu não sou advogado. Eu me lembro que a coisa mais assustadora para mim naquele momento foi quando eu fui conhecer os meus repórteres diretos, os gerentes. Um deles tinha trabalhado com meu pai no Bamerindos, né? Porque apesar de o fato é que eu tenho 25 anos, um pouco mais de mercado financeiro, eu considero que eu tenho minha vida de mercado financeiro porque meu pai foi Bamerindos, né? Então, eu nasci dentro de um banco. E aquilo é bastante intimidador. Quantos anos você tinha, Fábio? Eu tinha... Quando eu assumi minha primeira posição de liderança, eu tinha 24 anos. 24. Só para te dar olha que contexto interessante que você está falando. Era uma área jurídica, certo? Era. Você não era advogado? Não. Você era formado nessa época? Não. Você nem era nem formado? Não. E não era advogado? Não. Olha a pressão. E o cara estava assumindo uma equipe de mais de 100 pessoas, inclusive reporte direto, um cara que trabalhava com teu pai. Esse era o cenário. Porque eu acho que o caminho normal acaba sendo, você vai virar um team leader, você quer um analista, você vira um team leader, depois você vira um coordenador, você se permite. Até porque nesse processo natural, você também lidera gente mais júnior, então as pessoas cobram menos a tua liderança. Eu acabei pulando etapas que, de um ponto de vista, pode ser considerado bacana, mas que traz desafios que a gente não espera. Não resta dúvida. Né? E a verdade é que o primeiro... Eu acho que a natureza... Eu sempre fui um cara muito competitivo, como vocês sabem. Competitivo numa parte de não querer ganhar de alguém, mas querer sempre fazer o meu melhor e para entregar. A ideia de eu não entregar uma meta, a ideia de eu não cumprir o que o meu chefe espera de mim ou que a organização espera de mim, sempre mexeu muito comigo. Então, na loucura de tentar garantir que você não vai perder, porque você está numa posição que você não é chefe de ninguém, então você só depende de você para entregar os seus resultados, para o momento que você descobre que você sozinho não entrega mais nada e que você precisa daquele time... E ouvindo um pouco do que você falou, PG, eu consigo me ver um cara ao extremo do coercitivo, né? Porque você descobre muito rapidamente que nada tem mais efeito no curto prazo do que o temor. E a palavra é dura e tem que ser dura mesmo. O temor, né? Eu sou o chefe, se vocês não fizerem, vocês vão ter um problema comigo, você está demitido, você está advertido. Então, ela te dá um gás de curto prazo. E a verdade é que nesse curto prazo você realmente entrega muito.
E eu acho que até hoje, pelo que a gente vê, os ambientes de trabalho têm sido mais abertos, onde as pessoas expõem mais chefes que são extremamente coercitivos, mas na minha época não era. Então também demora para as pessoas saberem que você está usando metodologias que não são as ideais. Não. O limite do assédio moral nessa época era um pouco diferente do que é hoje. Tá certo? Hoje eu tenho certeza que eu teria tido problemas mais sérios com o RH da empresa. Então, no primeiro momento, são só louros. Teu chefe está incrivelmente feliz, você está entregando demais, a equipe com medo não consegue expor essa situação para ninguém. Aquela situação que não é sustentável, né? E você acha que está funcionando. E para você tá tudo bem. Tá certo? E eu sou muito transparente com isso, somado a isso, o ego. O ego é terrível no ser humano, né? Porque você está no mercado financeiro que o ego já é o limite do ser humano, o mercado financeiro já tem o seu ego super elevado. Você jovem, 24 anos, uma posição já super sênior, todos os caras abaixo de você extremamente mais velhos, você acha que quem tem algo para me ensinar? Se eu cheguei aqui nessa idade e ninguém chegou, quem tem algo para me ensinar? Então, quando você soma, essa sopa fica muito perigosa. A gente na vida tem mais sorte que juízo, às vezes. Nesse mesmo andar que ficava o jurídico, ficava o RH do banco. Tá. E teve uma pessoa que era um dos heads do RH, que eu sou grato a ele até hoje, e eu me lembro claramente de um dia. E aí as coisas começaram a vazar, né, de que, poxa, eu era muito ignorante, muito agressivo no sentido de cobrança, não deixava o time participar. Aquela busca pelo resultado. Né, acho que eu nunca cruzei uma linha perigosa, né? Eu acho que isso é importante até dizer, quer dizer, você nunca foi quando a gente diz assim, o coercitivo não é o cara necessariamente... não tendo por assediador, né? Não é isso. Eu digo assim, é um cara, aquela busca pelo resultado... o tempo inteiro. Não dá tempo nem da pessoa pensar direito. Já tá, eu acho que é nesse sentido que a gente quer deixar não isso ouvir claro. o time, né? Não deixar, não ser participativo, não ser empático, as pessoas terem momentos de vida diferentes, momentos, né? Às vezes terem sido treinadas ou falta de treinamento para alguns assuntos e você não tem empatia por essa situação. E eu me lembro que essa pessoa, esse meu anjo Salvador, me chamou e falou: olha, você é um menino legal, você tem potencial. Mas baixa a tua bola. Se seguir assim, a carreira vai acabar muito rápido. A velocidade que ela subiu, você vai uma hora descobrir por que eu não consigo subir para outros degraus. Entendi. E é um banho de água fria para você que acha, de novo, seus 24 anos, ego lá em cima, que nada me para. Provavelmente tive algum momento de lucidez de ouvir essa pessoa. E tem uma passagem muito engraçada, se me permitirem contar, porque eu tinha acabado de voltar num treinamento que o banco tinha mandado para Chicago, Dubai, sei lá. Então também tava naquela coisa de, só faço treinamento lá fora. E ele falou: vou te botar num treinamento, pra você trabalhar essa situação. Eu, ótimo. Imaginei, agora vai ser onde? Nova York, Londres, Hong Kong. E veio o RH, me mandou o endereço. E eu olhei que era no centro de Curitiba, assim, numa praça bem decaída do centro da cidade. Tem alguma coisa errada. Não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Tá bom, vou. Sai do banco, né? Aquela terninho, né? Feito sob medida. Você acha que você é o cara. Era um hotel... Os iniciais bordados aqui. Isso, da camisa. Terno chumbrega, assim. Mas pensa numa coisa... Aquelas pessoas, né? Na rua, na frente, assim, que eu não vou falar. Mas uma situação bastante diferente do que você acaba projetando. Era no porão desse mini hotel. Acho que eu entrei no lugar errado. Não é possível. E não era. Era engraçado porque era um curso... em geral aplicado para pessoas que são, às vezes, na primeiro estágio da vida profissional na fábrica, que vão ter pela primeira vez um cargo de liderança. Como essas pessoas às vezes não têm nem habilidade de comunicação, de liderança, eles mandam. E eu olhava e falei: o que eu tenho a ver com isso? Né? Isso não é para mim. Mas você tá lá, o cara falou: você tem que ir, isso vai te ajudar. E aquilo começou esse meu processo de transformação, porque na verdade era um curso que falava muito menos de liderança, mas falava da empatia. Falava do ser humano. Então, acho que ali foi um grande start para um processo de mudança, né? Saudade daquele grupo. Só para vocês terem ideia da minha idade, agora a gente entrega a idade. Na época tinha o Orkut, que acho que os jovens nem devem saber o que é. E a gente tinha o grupo do Orkut dos... era um grupo de alcoólicos anônimos. A gente contava nossos causos e se abraçava no final, né? Era uma autoajuda. Isso, mas que legal, né, cara? Foi muito legal. Muito legal. De repente, algo que você não tinha a menor expectativa e foi super importante na sua carreira, né? Definitivamente. Bacana. Eu podia imaginar que você fosse trazer aqui exemplos de cursos que você tenha feito fora. Mas que bacana que curso, às vezes, feito aqui na
numa praça. Praça. Não, mas às vezes é isso, né, cara? A gente fica imaginando coisas do outro mundo, às vezes são pequenos detalhes, são situações particulares que trazem uma mudança grande para nossa vida, né? É isso aí. Ô, Fábio, você falou um negócio aqui, cara, que eu acho que é interessante. Antes de eventualmente puxar para uma outra história, eu acho que esse é um gancho interessante. Você falou da maturidade, né? Não necessariamente maturidade, obviamente, tem a ver com a idade, mas a gente sabe que, obviamente, para um cara de 20 e poucos anos, onde tudo está dando certo, pelo menos o que você acha que está dando certo, é difícil você fazer o cara parar, olhar para trás e perceber, e fazer um debriefing da própria vida. Tem um negócio também, cara, que ao longo da vida a gente vai aprender, que é o seguinte: a gente, do mesmo jeito que a gente tem papéis na vida, né? Você é pai, você é marido, você é chefe, você é funcionário, você é tudo, né? E é difícil desconectar uma coisa da outra, né? Dificilmente um cara que é, um cara super ético no trabalho, o cara vai ser antiético com esposa, esse tipo de coisa. Isso é complicado, né? As coisas meio que se conversam, né? Nessa época, assim, que você atropelava tudo e todos, mas entregava as suas coisas no trabalho, tua vida pessoal, cara, era basicamente do mesmo jeito também? Você era um cara porrador, assim, com amigo, com família, não dá muito pra separar, né, Fabião? Não. Eu me lembro que a gente usava essa terminologia, né? Você quer saber o Fábio do CPF ou da matrícula? Sim. A gente usava muito na PJ ou na PF, né? Essa terminologia foi usada há muito tempo. Deve ser usada ainda, não sei. Sim, hoje a gente olha para trás, você falou muito da história do debrief, né? Quando a gente se autoanalisa, não tem como. Não tem, né? Como você... Se você é um ser humano de embate, que eu acho que esse coercitivo, na verdade, era isso. Eu era um ser humano que apreciava o embate. Uhum. Eu apreciava a situação de... E não era por maldade, era principalmente gostava daquela situação de criar uma situação complexa, para que você crie a oportunidade de ver agora quem tem mais força, quem tem mais conhecimento, quem tem mais poder. Você acaba naturalmente trazendo... Isso é quem você é. E você admira fazer isso em todos os lugares. Da mesma forma que quando você também muda essas formas de agir, liderança é relacionamento humano. A gente dá um valor para a palavra liderança, mas ela nada mais é do que o relacionamento humano entre um chefe e um subordinado. É isso. Mas ela é só mais um relacionamento humano. Entre um ser humano e outro. Tá certo. Então, eu não consigo ver mais. Eu acreditava nessa, desculpa falar bobagem, acreditava nessa bobagem. Depende, você quer saber a opinião do Fábio, pessoa física ou Fábio, pessoa jurídica? Isso é uma bobagem, não adianta. Você é quem você é e você tem que tentar ser um ser humano melhor. Até porque isso, acho que você não tem que trabalhar a sua liderança em si, você tem que trabalhar teu relacionamento humano. Aí o seu papel de líder tende a ser também diferenciado. Né? Sim. E até dentro desse tema de maturidade que o Bruno trouxe, e aí até para te dar o gancho aí, Fábio, eu acho que você tocou num ponto importante aqui que, óbvio, você também foi adquirindo maturidade, você foi aprendendo, foi, enfim, tendo a humildade, né? Eu acho que é bacana nesse teu depoimento aí você colocar aqui, enfim, que você realmente teve que fazer algumas análises e tudo mais e realmente se convencer de que precisava mudar algumas coisas, né? Eu acho que isso é super legal. Mas essa questão de maturidade é super importante, porque assim, da mesma forma como você como líder, né, ter tido essa percepção e tentar mudar, a tua relação, né, até pegando o gancho do que você falou, com o teu time também, depende muito da maturidade do time. Quer dizer, e a gente fala maturidade do time, quando na realidade é a maturidade individual de cada relacionamento que você tem com as pessoas do time, né? E isso muitas vezes, e principalmente nas primeiras lideranças, você peca muito, porque você tende a achar que todo mundo pensa como você, que todo mundo vai entender a sua comunicação da mesma forma. E essas coisas têm que ser muitas vezes no one-to-one, quer dizer, você ter a percepção de que para algumas pessoas você vai ter que acompanhar mais de perto, para outras fica até ruim você acompanhar de perto, que a pessoa se sente desprestigiada. Para que esse cara está me perguntando a mesma coisa todo dia, né? Então, como é que você tratou esse negócio? Porque assim, eu acho que você já falou de você. Você adquiriu maturidade ao longo do tempo, mas assim, a tua relação com os teus liderados, como é que você evoluiu em relação a isso? Porque eu acho que isso é difícil da gente ir evoluindo em relação a essa relação com os liderados. Eu acho um baita ponto, PG. Eu acho que para entender isso a gente tem que entender um pouco da natureza humana, né? A gente passa a vida inteira como criança ouvindo o pai dizer, essa é minha casa, my house, my rules, né? Então assim, enquanto você estiver embaixo do meu teto, que eu não estiver pagando o teu almoço, quem manda aqui sou eu.
Então você cria aquela percepção na criança de que um dia eu vou ter a minha casa e eu vou ter as minhas regras. Aí você vai pro mercado, aí você vai pra faculdade. O professor fala, minha sala, minhas regras. Um dia você fala, pô, um dia vai ser eu. Aí você entra no mercado de trabalho, teu chefe fala, cara, você faz o que eu mando. Meu time, minhas regras. Então, é quase aquela brincadeira do calor e do sênior da faculdade. Né? No dia que eu estiver lá, finalmente... No dia que eu for veterano... finalmente chega o dia das minhas regras. Então, acho que a primeira forma que você tem que fazer para mudar, para realmente ter essa relação diferente com os liderados, que eu acho que é teu ponto, é quando você compreende que o poder de ser chefe, de ser líder, ele já te dá um poder pelo title, pela hierarquia organizacional daquela empresa que você trabalha, que não te obriga mais, então, a ter que usar outras ferramentas de poder, porque o poder já está no teu cargo. O problema é que às vezes as pessoas querem fazer o double power, né? Então eu já sou o teu chefe. Então, já que eu sou o seu chefe, você ainda vai usar das minhas ferramentas, do meu estilo de... Então você está pegando o poder e querendo triplicá-lo, quadruplicá-lo, quando não precisa. O poder já lhe foi dado porque você já foi nomeado chefe daquele time. Né? Então, para mim, foi muito claro. E é engraçado fazer essa pergunta porque foi exatamente a minha passagem de carreira, que foi quando eu saí dessa área do jurídico e fui para a área de operações. E, não sei se eu posso, mas assim... Definitivamente, ali eu encontrei o maior mentor da minha vida profissional, né? Não sei se eu posso. Para elogiar, pode falar nome? Para elogiar, pode falar nome ou não? Eu acho que sei o que você está falando. A gente vai convidar ele para um episódio aqui. Então tá bom. Também. Então vocês esperem um episódio dele. Até porque eu não tenho dúvida de que ele é unanimidade aqui. Mas foi realmente a pessoa que eu vou ser eternamente grato a esta pessoa, porque foi a pessoa que, como eu falei, todos me ajudaram muito, mas ele realmente foi um ser que me transformou. Quando eu vou para essa primeira área de operações que ele me convida para assumir essa área de operações, aí de novo muito jovem, aí já como um superintendente executivo de um banco, mas já vindo desse treinamento que tinham me colocado, então já querendo ser um ser humano diferente. E eu me lembro que nessa época você vai falar, mas essa área que você pegou era realmente uma área... Era aquela famosa área que ninguém queria assumir, porque só dá má notícia. Era uma área... E aí, como que ninguém queria assumir, ninguém tinha desenvolvido o time. E ali foi o primeiro lugar que eu descobri que eu já era o chefe. Então eu precisava tentar algo diferente. Então eu precisava descobrir se, ao tentar dizer para eles, façam do meu jeito, eu entendesse a individualidade do time. Isso. Entendesse que eu tinha que falar assim, um gostava de micromanagement, um não gostava de micromanagement, um gostava de feedback todo dia, outro só gostava de feedback formal semestral. Isso. Que as coisas começaram a acelerar demais. Essa área se potencializa. De novo, saiu daquela área escondida que as pessoas nem sabiam o que significava a sopa de letras do nome, né? Porque não sei se o pessoal sabe, em banco toda área tem uma sigla, né? Então só sabe quem trabalha no banco. E mesmo assim tem algumas áreas que ninguém sabe porque não interessa. Essa era uma dessas áreas. E de repente a área começou a virar, né? Eu me lembro que a área teve um super destaque. Foi, eu acho que a primeira sensação que eu tive de... Poxa, se eu realmente dou esse espaço e eu começo a entender o ser humano com quem eu me comunico, e em vez de só porque eu sou o chefe, ele se adapta à minha linguagem. Não, eu me adapto à necessidade dele. Aquilo alavanca de uma forma tão incrível. Então foi realmente a minha primeira experiência que eu vi que entender o ser humano que está por trás do profissional, seus problemas, a forma que ele... Entender mesmo, né? Entender o ser humano, entender seus traumas, entender por que aquela pessoa é assim, e aí você sabe como você engajá-la de uma forma melhor e motivá-la. Foi meu primeiro grande passo, de alguns que eu ainda vou comentar aqui, de evolução nesse processo de liderança, né? Show de bola. E só para não perder o gancho, né, Brunão? Aqui fica muito clara essa questão da liderança afiliativa, né? Quer dizer, de você ouvir. O que você falou, deixa eu ouvir aqui. Porque às vezes a gente também, na melhor das boas intenções, né, Fábio, fica querendo adivinhar o que vai ser legal para o nosso liderado. Eu acho que a melhor coisa, muitas vezes, é, cara, vem sentar comigo, deixa eu entender um pouco aqui, quais são teus sonhos, para onde você quer chegar, como é que eu posso te ajudar, né? Então, eu ouvir, às vezes, o que é a intenção do nosso liderado é super importante, né? E deixa eu só fazer um porém, que ao mesmo tempo, quando você dá esse primeiro passo, você cria de novo um desafio diferente, que é achar o meio termo de ainda ser capaz de cobrar, ainda ser capaz de ser duro. Porque eu já vi extremos onde o prazer de ser... Bati no microfone. O prazer de ser esse líder bacana, mais admirado,
cruza uma linha que a pessoa também não quer para não perder esse... A amizade, né? Você começa a misturar os papéis. Não quer perder essa não é idolatria, mas esse carinho que a equipe tem. Ele também não quer cumprir algumas dos ritos que o líder de uma equipe tem que fazer. Não, que seja com certeza. advertir, demitir, cobrar, ser duro quando necessário, cobrar a data, cobrar horário, dar feedback negativo se for necessário. Não. Então, isso para mim eu me lembro que é uma coisa não menos importante nesse processo de mudança, porque senão as pessoas acham que o mais importante é ser legal. Não, certíssimo. Então... E eu até acho que para ficar claro aqui, tenho certeza que vocês concordam comigo, a gente não está dizendo que a pessoa, ou que o estilo de liderança tem que ser A, B ou C. Nós estamos dizendo que predominantemente, em algumas situações, em algum contexto, a gente acaba sendo mais afiliativo. De repente, necessariamente, a gente precisa ser coercitivo em alguma coisa que precisa entregar um resultado imediato, é algo que a gente precisa fazer. E aí a gente nunca está falando aqui em ser mal educado, né? Perfeito. E em determinadas situações, você tem um projeto grande, onde você precisa mobilizar o time e tudo mais, a gente vai ser mais mobilizador, mas ninguém é alguma coisa. A gente está falando aqui de predominâncias de estilo, né? Todos nós, como líderes, temos que entender que a gente tem que ter essa sensibilidade, que eu acho que é a mensagem que a gente quer passar aqui, que você vai ter que ser um pouco mais afiliativo. Por mais que você tenha que entregar um resultado imediato, é necessário ouvir o teu funcionário naquele momento, o teu líder naquele momento, porque ele tá precisando, né? Legal, é isso aí. Não tem essa de o cidadão é assim ou é assado. A gente, obviamente, tem cada um aqui seu estilo, sua predominância, né? Mas todos nós estamos sempre transitando entre os um e outro, né? Os estilos de liderança. Sim. Assim. Isso aí. Aqui, nessa história que você está falando, Fábio, eu lembro dessa área. E eu estou tentando juntar a tua história com os tipos... E aqui a gente se baseou nesse episódio, a gente se baseou nos modelos do Daniel Goleman, né? Então, aqui, depois até a gente deixa nos comentários quais são os 6 estilos de acordo com o Daniel Goleman. Mas assim, a gente tem então, né, a gente está falando muito do coercitivo, que é o cara que faz o que eu estou te dizendo. Tem o democrático, que pergunta para todo mundo o que vocês querem fazer. Tem o visionário, vem comigo, a gente vai junto para aquele lugar, eu vou levar vocês para aquele lugar. Tem o modelador, que é o cara assim, faz como eu estou fazendo agora. Eu vou te ensinar, faz como eu estou te ensinando agora. Eu já fiz, deu certo, faz igual que você vai se dar bem. Tem o cara que é o afetivo, que quer saber como é que as pessoas estão sempre em primeiro lugar, e a gente se confunde um pouco esses papéis. E tem o cara que é o coach. Pegando a tua primeira história aqui, Fábio, que você pegou aquela turma onde você estava batendo muito, entregando efetivamente, mas estava batendo muito na turma e era o My Way or Highway, é o cara coercitivo. Aqui nesse teu episódio eu lembro que você era um cara bem modelador, né? Porque era assim, as pessoas te imitavam, na verdade. Os teus diretos meio que imitavam o Fábio e faziam as coisas conforme o Fábio. E era um sucesso, porque aí você tinha aquele Fábio que tinha a potência da entrega do coercitivo lá atrás, mas era um cara que já sabia ouvir. Né? E assim, e todo mundo imitava o Fábio. Então já tem uma transição, o Fábio coercitivo para o modelador. Tem algumas rebarbas que ficam nessa história do modelador também, não foi? Nesse teu episódio, que rebarba que ficou desse modelo? Na verdade, depois de um tempo, o nosso chefe, ele tinha o costume que eu também copiei de fazer o que a gente chama de job rotation. Nós éramos algumas diretorias, né, dentro da diretoria de operações. E teve então uma rodada, daí como já tinha entregue, então já mandou para uma área um pouco mais conhecida, vamos chamar assim, uma área maior, parte do meu desenvolvimento. E eu me lembro que passado alguns meses, eu comecei a ouvir críticas dessa área que eu trabalhava. E das próprias pessoas que eu trabalhava, que até então a gente tinha um costume de fazer a colegiada de avaliação dos nossos diretos, né? E todo mundo falava, pô, esses caras estão voando, trabalhavam com você. E na colegiada seguinte eu me lembro que esses caras começaram a tomar críticas mais severas. E pra mim, apesar de ter sido um susto, minha primeira reação foi, eu sou bom demais. Olha só como eu sou bom demais, a minha liderança é incrível. Eu consigo, sobre a minha liderança, os caras voaram. Foi só eu sair, os caras caíram. Então, na minha cabeça, reverberou como a minha liderança era bacana. E aí eu me lembro que esse mesmo mentor de vida, um dia me chama na sala e fala, legal, parabéns, não sei por que a gente tocou no assunto. Falou, tá na hora de ir pra casinha 3. vamos seguir a evolução. Um bom líder realmente monta uma equipe, treina, capacita, uma equipe de sucesso. Um líder melhor, a equipe segue desse jeito depois que ele sai.
E isso para mim também foi muito forte. Quer dizer, de novo, volto para a história do ego um pouco. Eu não falo que o ego é um problemão, né? A gente quer ser, até depois que a gente sai, reconhecido por algo que a gente deixou. Então você quase que fica feliz pelo aquele momento. Eu estava quase que feliz pela ideia de que, pô, eu saí, aí o time caiu. Quer dizer, cada vez mais o banco vai ver que é dependente da minha liderança. Né? Mas aí foi a primeira vez que eu encontrei a palavra que hoje eu falo, repito demais, a gente vai ficando velho, vai ficando repetitivo, que é a palavra legado. Né? E aí ele falou, poxa, o teu legado tem que ser coisas que vão além de você, depois que você vai. Mesma época que você começa a ter filho, então tudo começa a saber que encaixar na tua vida, né? Sim. Então, para mim, acho que essa é uma passagem. Essa sim é uma passagem que é legal dividir. Porque alguns feedbacks para mim são muito comuns na minha vida, que eu dei, que eu recebi, que eu ouço de pessoas. Meu chefe foi diferente. Comum no sentido de ser recorrente. Assim, já está num estágio mais básico de que todo mundo já entende o que tem que fazer. Perfeito. Eu acho que esse foi algo muito diferenciado. Cirúrgico. É muito diferenciado a precisão, é isso mesmo, foi muito cirúrgico, porque fazer a pessoa entender de que a maior força está numa mensagem de transformação e não de seguir, assim, eu quero seguir com quem eu estou. Até porque depois pode ser que venha um outro chefe que tenha outras coisas bacanas para agregar e ele não tem que continuar seguindo aquele 100% do modelo que ele pode ter vindo gostar de mim ou de qualquer outro. Ele tem que agregar novas coisas, né? Então, a gente não tem que criar dependência. A gente sempre falou isso como empresa, né? Ninguém é indispensável, a gente repetiu isso 1000 vezes, né? Ninguém pode ser indispensável numa empresa. Acho que no começo as pessoas que têm medo, elas adoram criar dependência. Dependência do conhecimento técnico do que fazem, dependência do time de ser liderado por eles, porque isso como se fosse... Te dá uma supervalorização do teu... Dá uma segurança, né? Isso. Acho que essa é mais uma capacidade de evolução de quando você se desprende dessa visão e você percebe que mais do que eles têm uma idolatria ou ter uma coisa de followers, né? Você deixou uma marca e essas pessoas agora conseguem andar sozinha captando as coisas legais que você fez. Perfeito. Inclusive as não legais que você fez também, pensando isso aqui eu não quero ser um pouco mais, né? E para terminar, hoje falo com prazer, assim, acho que uma das coisas que mais me dá orgulho na minha vida, e várias pessoas que têm contato comigo sabem que eu também sou bastante repetitivo nisso, é de que mais qualquer coisa, o maior orgulho que eu tenho assim na vida profissional, quando as pessoas me perguntam isso, nunca é alguma entrega, nunca é nenhuma posição que eu tive, é olhar para pessoas que trabalharam comigo e hoje estão super realizadas, super felizes, são baita profissionais do mercado. Ganhando muito mais dinheiro que eu, se Deus quiser. Eu acho que isso é um ponto que é legal que você perguntou, Bruno, porque é um ponto muito importante nessa evolução do processo de liderança. Né? Muito legal. E eu lembro das últimas vezes que a gente trabalhou junto, até se a gente não deixou isso claro, o Fábio foi nosso chefe, inclusive, há alguns anos no HSBC. Foi nosso par, né? Foi nosso par e depois foi nosso chefe. Já no final do tempo em que a gente trabalhou junto, claramente você era o cara coach, né? Era o líder coach, assim, que formou muita gente. E eu lembro que em alguma época o que através da tua liderança se construiu no Brasil foi replicado para outros países, na época era no HSBC, em outros países inclusive isso, né? O reverberava fora do Brasil o que a gente estava fazendo aqui no Brasil, né, Fábio? Foi muito satisfatório, né? A gente... Eu vou falar a verdade, assim, todo mundo deve ter várias críticas e elogios às nacionalidades, às nossas culturas, né? Mas o ex-presidente do HSBC Brasil, que depois acabou de virar o presidente do HSBC Grupo, ele sempre teve um carinho pelo brasileiro. E depois de um tempo na profissão, eu trabalhei em alguns países, trabalhei com pessoas de países diferentes. O brasileiro tem algo em especial em liderança. O bom líder brasileiro é muito diferenciado. Né? Porque eu acho que a gente já tem por natureza a empatia, boa parte das características dessa liderança o brasileiro tem por natureza. Então, quando a gente faz algo assim, realmente reverbera. E é comum, a gente pode pegar vários casos aí em posição de liderança de brasileiros em empresas globais. Né? A gente tem até um paranaense aqui, acho que se não me engano, um dos principais CEOs do Grupo Volvo é um brasileiro. A gente tem diversos exemplos e eu fico feliz. Mas eu vou pegar um gancho do que você falou, se me permite, da história da gente ser par. Porque eu acho que isso me leva a uma outra importantíssima, mais uma, né, do feedback do meu chefe, que
acho que eu preciso ganhar mais dinheiro porque eu tenho que pagar essas sessões um dia de mentoring para ele. Que, inclusive, mandar um abraço para ele. Eu sei que eu não sou, como não sou o melhor filho para ligar para meus pais, eu não sou o melhor amigo, eu sei que eu fico um pouco ausente. Mas ele vai me perdoar sempre. Mas com certeza a mensagem vai chegar para ele. Mas ele me perdoa, eu sei que ele me perdoa. Quando eu me lembro quando eu acabei sendo escolhido para ser a pessoa que ia liderar a área de operações, então eu deixo de ser par de vocês, né? E a gente acaba trabalhando junto como equipe. Então eu já me via numa situação, como você falou, de uma liderança para com a equipe bastante já diferenciada, que engajava, que gerava resultado de uma forma positiva. Então, a gente chegou a ter uma equipe que é de 5, 6 mil pessoas quase, né? Então, são vários layers de liderança e você se sente satisfeito quando você vê esses modelos sendo replicados nesses layers, né? Então, eu me lembro de um chefe gringo que eu tive que ele falava: se preocupe, cuide dos seus diretos e garanta que eles cuidem dos diretos deles. Você não precisa cuidar dos 4 mil, né? Uhum. Mas eu lembrando a história, porque a história do par, que mais uma etapa que eu acho que é importante, um caso legal para as pessoas saberem, foi que eu queria ser o CEO do banco. Queria ser o CEO do banco, era meu sonho. Eu tinha sido no Chile, eu queria ser do Brasil. Eu sabia que eu estava voando como liderança. O banco tinha aquela pesquisa de voz funcionária. A gente era uma área que operações em geral no mundo não era bem nessa pesquisa, porque é uma área, tem uma remuneração diferente do mercado, a gente sabe como é que funciona. Para quem não sabe mercado financeiro, as áreas de back, as áreas comerciais têm um engajamento diferente e a gente tirava notas incríveis, né? As pessoas queriam ir trabalhar em operações. Os trainees queriam ir para operações, no passado ninguém queria. Mais uma coisa que esse meu ex-chefe criou no grupo. E aí eu me lembro que uma vez eu chamei ele e falei: poxa, eu tenho que ser o seu sucessor. O que falta, né? Eu tenho que ser sucessor, não é possível. Porque eu naquele momento da minha carreira, eu tinha uma baita relação com o meu time. Eu sei que todo mundo gostava de mim. Os meus chefes, meu chefe regional, meu chefe global, o CEO, o C-level lá, super poderoso. Eu tinha uma relação direta com ele, vocês se lembram, né? Uhum. Eu era um cara muito acessado diretamente. A gente levava o Exco lá pro Xaxim, que era o nosso prédio, na época, desculpa, eu sei o microfone, que chamava Xaxim. E ele falou assim: tem um problema. Não dá. Como não dá? O que falta? Ele falou o seguinte: você lidera bem os líderes, seus chefes. Que você lidera ele nas reuniões. A liderança não é só para baixo, que é uma coisa importante. Lógico. Tua equipe, incrível. Você não sabe lidar com seus pares. A liderança lateral era... Você não sabe. Você não só não os lidera, como eles têm repúdio. Falei, caramba, né? E aí ele falou uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele falou assim: pares não te demitem, mas não te promovem. Ah, que legal, cara. É verdade, né? Porque se os pares te odeiam, o cara vai falar assim: vou te promover para ser chefe deles, mas eles não gostam de você. Claro. Vai perder o time. Automaticamente não adianta. Você vai ter repórteres que não gostam. Eles podem não conseguir te demitir, porque você está entregando na tua área, mas promover você não consegue ser promovido. Aquela frase me marcou demais. E falei, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, porque ainda tinha... As pessoas ouvem nessa cadeia de tempo, né? É importante lembrar as pessoas que a gente não é nenhum ser... Tem pessoas que não acharem que é o rei. Eu continuava errando, tinha meus momentos, né? E eu sabia que eu tinha um issue com meus pares. Porque com par, minha cabeça sempre processou assim: se ele é meu par, ele tem que estar na minha velocidade, ele tem que ter o meu conhecimento, ele tem que ter a minha entrega. Se não tem, eu vou bater, porque não merecia ser meu... Algo assim. A cabeça pensava de uma forma... Comecei a tremer minha perna aqui. A cabeça pensava de uma forma... De novo, hoje eu acho bizarra, mas era a forma que ela pensava. Existia uma certa competição, né? Natural. É natural. Mercado financeiro, né? E aí ele falou: não, vou te ajudar. E eu me lembro que ele me colocou com um cara super, super famoso. O cara da John Hopkins, Universidade de John Hopkins, Chicago, que eu acho que é a meca da psicologia, né? Um cara super famoso, de idade já, um cara muito experiente. Pô, o banco foi lá e pagou uma grana para o cara ser meu mentor, né? E desenvolver especificamente... E o legal é isso, ele não foi... Por isso que a gente fala que a liderança é relacionamento humano. Então, ele não foi desenvolver o meu relacionamento com os meus pares. Ele foi entender que parte da minha compreensão como ser humano
fazia com que o mesmo cara que tinha um relacionamento incrível pra baixo e pra cima, pro lado era horrível. Perfeito. E aí, esses processos, vocês sabem, né? Eles começam conversando com várias pessoas que lidam com você, e ele marcou o primeiro bate-papo comigo. Falou, fala um pouco da forma que você... Eu sempre gostei de ajuda, desde que eu descobri daquela primeira vez que a ajuda me ajudou. Desde o treinamento desde na praça, lá no subsolo. Eu dormi na praça, não tinha aquela música lá. Eu treinei na praça. Eu treinei na praça. Desde aquele dia, eu descobri que aquilo realmente tinha potencial para me ajudar, e acho que eu sempre tive essa cabeça, e isso vai mudando cada vez mais ao longo da minha vida, de que a gente sempre precisa de ajuda. Nunca ajuda é muita. Nunca é demais. Nunca é demais. E então quando ele falou, fala um pouco de como você pensa, eu abri o coração e falei, isso que eu falei agora, né? Poxa, nada a ver. E eu sempre quis ser muito participativo, vocês me conhecem, então eu cheguei em reunião, o cara da área X falava alguma coisa que eu não concordava, em vez de eu ficar quieto, eu falava, pô, isso é bobagem. Porque eu pensava, pô, pro acionista, ele quer que alguém fale que aquilo é bobagem. Só que a vida não é tão simples assim, né? Uma organização é feita de gente. Então, o como, a hora que você fala, tudo importa. Na minha cabeça, não. Naquela época. E aí, falei. Era uma hora de sessão. Eu acho que eu falei por 59 minutos. E eu falei, pronto, agora é a hora que o cara vai dar o valor para aquela grana que o banco tá pagando, né? E o gringo falou assim, ok, eu quero que você anote, então, a mensagem de hoje. E vocês vão lembrar, a gente sentava num aquário, né? Então era um aquário de vidro. Para quem não entende, assim, o aquário nada mais que uma sala onde ficava eu e exatamente eles, todos os meus diretos juntos, porque eu não gostava de sala fechada, era de vidro para a equipe poder ver a gente se divertia e se matava ali dentro. E eu lembro que ele falou a seguinte frase para mim, eu esperando que vinha uma lição que nem vocês estão dando aqui, né? Fábio, anota aí, pode falar. Stop being a jerk. Que em português significa pare de ser um otário, um escroto. Desculpa a expressão horrível aqui. E eu falei, tá. Ele falou, acabou a sessão. Eu me lembro que eu fiquei indignadaço. Eu falei, como assim? Poxa, estão pagando uma grana pro cara me chamar de otário. Né? O que foi isso? Surreal. Pô, o cara vem da John Hopkins pra me chamar, né? Imagina o cara vir com ler esse livro aqui incrível que vai transformar a tua vida. Mas como a praça, é tudo muito simbólico na vida, né? É engraçado como às vezes as coisas foi cirúrgico também, né? Às vezes as coisas que marcam a gente, elas são muito simbólicas, né? Não é aquele texto gigante, é uma passagem que mexe com você. E aquilo ficou na minha cabeça. Lógico que depois as outras sessões foram muito mais... eu li alguns livros, tudo. Mas isso é importante, que foi exatamente essa parte do relacionamento da liderança com o lado direito, esquerdo, a via dos pares, que eu aprendi o conceito que para mim, aí sim, transformou realmente a minha vida. E é a força motriz que continua mudando a minha vida. Que é o conhecimento da palavra empatia. Uhum. E realmente isso é a força motriz da minha vida, né? É você ter a empatia por entender que não necessariamente só porque a pessoa é teu par, só porque ele é teu liderado, só porque ele é teu chefe, ele pensa que nem você, Isso. ele tem a mesma velocidade que nem você, ele tem as mesmas capacidades que você, ele tem que concordar com você. Então, quando você começa a perceber esse nível de empatia, né? E viver isso mesmo, acho que você usou a palavra certa, porque empatia é uma forma de vida. Uma forma de enxergar a vida, né? É muito transformacional. É muito transformacional. E aí, mais do que nunca, bate naquela tua pergunta do começo, Bruno, que é se isso é só profissional ou não. Aí não tem como. Ser empático é uma forma de viver, né? Então, que praticamente, se vocês me perguntarem hoje, é o que mais falta no mundo, não só profissional, mas hoje no mundo que se falta é empatia. A gente vive nesse mundo bipolar, né? Se você não é A, você tem que ser B. Se você não é B, tem que ser C. E pronto. Então, se você pensa diferente de mim, não dá pra gente mais ser amigo. A gente perdeu a empatia no mundo. E eu vi que realmente, quando você traz isso aí sim pra vida profissional... Uhum. É que na verdade que você viva isso, né? Que você tá colocando, né? Quer dizer, isso, né? As coisas são... Aí a mudança é muito gritante. Aí a mudança é gritante. Que bacana, Fabão. Você estava falando aqui, Fábio, eu estava tentando fazer algumas conexões do PG, ver se você acha que faz sentido. Você falou um negócio aqui hoje no mundo, que tudo é bipolar hoje em dia, né? Ou você apoia esse lado, ou você apoia aquele, não tem zona cinza, né? Tudo você tem que se posicionar. E eventualmente o que a gente está falando aqui, dos estilos de liderança, como você tem que transitar entre um e outro, dependendo da situação, para não passar a impressão de que eventualmente, mas então um cara que uma hora é coercitivo, outra hora é democrático, é um cara que não tem
sei lá, não tem uma coluna vertebral, esse cara não tem um cerne, ele não tem um valor, não tem uma posição. Não é bem isso. Não. Porque eu acho que o que existe de constante em cada um dos perfis que você vai adequar aqui, não sei se vocês concordam comigo, é justamente a questão da empatia. Perfeito. Porque é a falta dela, ou a verdade, ou tê-la aguçada, que vai te fazer eventualmente usar cada uma delas da maneira mais correta possível, né? A gente está sempre falando do coercitivo aqui como se ele fosse uma coisa ruim. Dependendo do momento, você precisa ser coercitivo. Momentos de crise, bombeiro. Cara, tá pegando fogo aqui e tal. Não é momento de discutir se é democrático. Não tem tempo. A porta de saída tá aqui. É todo mundo correndo agora. Não tem discussão. A empatia de entender que existe algo maior naquele momento e adotar aquela posição. Aquele estilo, né? Então, assim, o que parece para mim que para você não errar, ou errar menos, que errar a gente vai sempre errar. Para você não errar no estilo de liderança que você tem que escolher, acho que empatia é o que está por trás de tudo, o sucesso. Né? Com certeza. O cara bem empático vai saber quando usar um ou usar outro eventualmente, né? Não resta dúvida. Não resta dúvida. E muito bacana, porque eu acho que o Fábio falando aqui, algumas dessas histórias, ou pelo menos algumas dessa vivência aí, a gente acompanhou. E assim, eu acho que é muito bacana deixar claro para a audiência, né? Justamente essa tua colocação, quer dizer, a gente não é aquele negócio de eu sou o perfeitinho, não, a gente tem que ter essa humildade, né, de reconhecer que precisa melhorar todo dia, né? Todo dia a gente tem que estar se aperfeiçoando. Isso não é uma receita de bolo que a gente está trazendo aqui, muito pelo contrário, a gente quer deixar claro que não é. Que cada dia a gente tem que se reinventar, tem que cada dia ser mais empático com quem a gente estiver se relacionando para obter resultados melhores, tanto para a gente quanto para o time, né? Eu não vou deixar de ser competitivo nunca na minha vida, isso é na minha natureza. Mas eu brinco que na minha competitividade eu não tenho mais problema de estar num lugar que eu não sou mais inteligente, que eu não sou mais capaz, que eu não sou mais algo. Mas na minha competitividade, o que me satisfaz é quando eu tenho a certeza que eu sou o que evoluo mais rápido, ou que busco a evolução mais rápido. Porque eu preciso ser competitivo em algo, né? Então, você está competindo com você mesmo, comigo né? mesmo, é isso aí. Tranquilo. A ideia de competir consigo mesmo me agrada mais. Porque uma das coisas... Acho que vocês vão lembrar de um offsite que a gente foi. O cara usava aquela expressão locus interno e locus externo, né? Aquilo também foi bastante transformacional para mim, aquele offsite. Que o cara falava, poxa, tem aquela pessoa que culpa o mundo, que é a vítima, e tem o protagonista que fala, o que eu posso fazer para ser diferente, né? Então, eu ao longo da vida aprendi a sofrer menos por aquilo que a gente não controla. Tá de bola. Quando você faz isso, então, ao mesmo tempo, você tem que, então, trazer para si as coisas que você controla. Porque também você fala assim, eu não vou se sentir culpado por nada porque eu não controlo nada, você vive... Aí você volta, você também igualmente é vítima, porque você fala, eu não controlo nada, então, você tem que ter alguma coisa que você se cobre, né? Quando eu compito com alguém, eu não controlo. Eu quero ser o mais inteligente nessa sala. Eu não controlo, porque eu estou competindo com algo que eu não sei se você é mais inteligente, se você é mais inteligente. Eu não controlo. Agora, quando eu estou competindo, que eu tenho que olhar para trás e saber que eu sou o cara que evolui mais rápido e eu estou comparando comigo mesmo, isso se torna uma sensação te dá uma sensação de segurança, de... Um poder numa palavra positiva, né? Poder, às vezes, tem uma questão que pode parecer negativa, mas poder de saber que você se controla, que você... Você tem que você autoconhecimento, né? Isso. Nesse sentido. É isso aí, PG. É isso aí. Bom, eu acho que, enfim, tá super bacana aqui o nosso papo. Eu só queria fazer uma provocação aqui para você. Eu tô fazendo algumas anotações aqui de tudo que a gente está falando aqui e deixei aqui, assim, pelo menos assim, a minha opinião, eu queria ouvir de vocês. O que mais deu certo para você como líder, né? Então, eu coloquei aqui 3 características aqui que para mim faz todo sentido. Eu acho que algumas vocês vão concordar, mas eu queria ouvir de vocês, até se vocês querem complementar com alguma outra coisa. Mas assim, eu acho que para dar certo você como líder, a primeira coisa que eu coloco aqui como extremamente fundamental é a questão de proximidade com o time. Assim, eu acho que é super necessário que você seja próximo ao seu time. Né? E às vezes a gente pode falar assim, mas você já não liderou gente em outros países, mas assim, você pode ser próximo mesmo à distância. Isso. Você tem que estar querendo saber das pessoas, mesmo por vídeo, fazendo reunião, entendendo como é que está sendo o dia a dia. Então isso para mim é super fundamental para que você obtenha bons resultados. Segundo ponto que eu coloquei aqui foi a questão de relacionamento, que eu acho que você também abordou aí de forma brilhante. E eu também concordo contigo em gênero no meio grau. É super necessário que se mantenha relacionamentos sadios, né? E isso não significa ser bonzinho com todo mundo, mas é você ter
um relacionamento saudável, não só dentro do seu time, mas também com áreas parceiras, né? Eu acho que isso é fundamental também para o sucesso de um líder. E terceiro, eu coloquei aqui, e você também é craque nisso, é a questão de exposição. Eu não conheço, né, líder de sucesso que não tenha se exposto, né? E até parafraseando aí o nosso mentor, porque eu acho que ele falava muito isso, quer dizer, exposição é super importante, mas tome cuidado, porque ela tanto para o bem quanto para o mal. Você tem que saber se expor, tem que fazer isso de uma forma adequada. E óbvio que tem várias dicas para se fazer a exposição da maneira adequada, mas a gente até pode, num outro episódio, até tratar dessa questão de exposição, de como fazer, algumas dicas de como fazer de uma forma adequada. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês acham desses 3 pontos? A questão de proximidade com o time, relacionamentos e a questão de exposição. Vocês acham que isso é um dos atributos importantes para se tornar um bom líder? Não, definitivamente. Você lembrou da história da exposição? Ele falava algo que vocês vão lembrar, que era não adianta ser e não parecer ser. Também, né? Isso. A gente tá devendo mesmo para ele, viu? Porque quanta coisa que ele ensinou a gente. Mas, definitivamente essas três são essenciais para você desenvolver uma liderança de alto rendimento, né? Mas tem uma coisa que eu agregaria, se me permite, que e vai um pouco da história do ser e parecer ser, né? Se você perguntar para 90% das pessoas o que elas são, seja dentro das caixas que vocês comentaram, ou dentro das percepções genéricas que elas têm delas mesmas sobre a sua liderança, eu garanto que 100% vão ter opiniões diferentes do que o que os liderados tem a respeito de delas. si próprio. Isso é a capacidade de você... E para mim, então, se tivesse que escolher uma coisa, uma única coisa, seria o que eu vou falar agora, sinceramente, que assim, a tua capacidade de se desenvolver em todas essas que você trouxe que são essenciais, ou todas as outras que alguém pode achar que são mais essenciais do que essa, ela sempre sai do princípio de você estar aberto a ouvir a percepção do que os outros têm para falar de você. Porque de resto, tudo que você quer aprender, você pode aprender. Essa é a verdade. Na parte de comportamento humano, de relacionamento humano, de comunicação, a gente não está falando de matemática quântica, física quântica, matemática. A gente está falando de algo que dá para se aprender. O querer aprender e o que aprender tem a ver com saber o que as pessoas realmente veem de você e não o que você se vê no espelho, né? Então, para mim, o grande diferencial da vida, e aí, de novo, isso serve para qualquer relacionamento humano, não a liderança profissional. Ele serve para tua casa, para os teus filhos, para tua esposa, para o teu marido, né? Para os teus pais, qualquer relacionamento humano. A real capacidade de você, de coração aberto, entender a percepção das pessoas. Que é aquilo que ele falava pra gente, né? Seja você descobrir que você tem que realmente mudar algo, ou seja que você tem que descobrir algo que você tem que mudar a forma que você se expõe. Mas de alguma forma volta para você a responsabilidade de mudança. O protagonista é você sempre. O protagonista é você. Então, o conceito da autorresponsabilidade, né? Então, para mim, se eu pudesse dar minha opinião, né? Mundo dos opiniudos, que o nosso amigo falava também lá do banco, um amigo nosso, eu acho que é difícil elencar o que é o mais importante. Para mim, o mais importante é aquilo que volta porque eu falei, é a capacidade de evoluir. E você não evolui se você realmente não entende que não importa o que você acha de si mesmo. O que importa é o que as pessoas que lidam com você, a gente está falando de relacionamento humano, é o que a outra contraparte pensa e fala de você. Lógico, as escolhas, se você quer melhorar e o que melhorar, são suas. Você também é responsável por isso. Pode ser que alguém ache que você é muito assim, você fale, não, eu estou satisfeito com quem eu sou e até concordo com o feedback, mas eu sou... o Fábio é um cara hoje muito reservado, não gosta de socializar. Tá ótimo o feedback, ele é verdadeiro o feedback, mas isso eu quero conscientemente. Sua, né? Mas pelo menos isso, e até isso serve, porque ela reverbera e reforce. É isso mesmo. E é isso mesmo que você quer ser, Fábio? É isso mesmo que eu quero ser. Legal. Então, ter essa capacidade de ouvir, receber, processar, eu acho que aí você consegue desenvolver essas três que você me perguntou e qualquer outra que você entenda necessário para a tua liderança. Muito né? bom, Fábio. Já anotei aqui. Não, já está pensando em outro episódio. Não, vai ter que voltar aqui, né, Bruno? Se eu não voltar, eu vou achar que é pessoal. Fica o recado aí. Vou até olhar para a câmera, para a audiência. Se eles não me chamarem de novo. Primeira vez que eu estou falando com vocês. Se eles não me chamarem de novo,
Por favor, escrevam aí, pressionem. Peçam pelo Fábio Gama. Nossa, imagina. Mas é isso, cara. Estamos já partindo aí pros finalmente, né, Bruno? Não, é isso, cara. Mas a gente não pode também partir pros finalmente sem ouvir. A gente falou muito aí dessas tuas histórias aí, muitas delas a gente viveu, mas tem uma parte delas aí que a gente não acompanhou, pelo menos eu não acompanhei de perto, né, Fábio? Você agora, enfim, tá vivendo uma nova realidade, empresas com outra cultura, outra dinâmica. Fala um pouco pra gente como é que tá sendo. Do que você está aprontando atualmente? A gente não fica parado, né? A gente às vezes pensa em parar, mas não fica. Eu sou muito grato a todo e qualquer lugar que eu passei. Eu sempre brinco que todo lugar que eu passei me moldou de alguma forma para chegar mais perto de algo que eu estou chegando, imagino eu. Pode ser também que seja só mais uma coisa para a próxima etapa. Sim, a gente nunca nível, sabe, né? A gente nunca sabe qual é o último, né? E eu sempre tive a vontade de... É uma mistura de empreender ou ter algo que você tem mais poder de escolher os caminhos, vamos chamar assim. Não que eu não tivesse a liberdade nas empresas que eu passei, mas é um pouco diferente, a gente sabe disso. Então, eu fiquei feliz, eu tenho um amigo de vida que a gente se juntou depois que eu saí da última empresa. A gente falou, poxa, vamos investir em algumas empresas, mas empresas que a gente pudesse investir e efetivamente ajudar. A gente não quer ser investidor financeiro. Ah, que legal. Vamos tentar construir algo. E a primeira que a gente construiu foi a Cronos Capital, que é uma empresa voltada ao mercado financeiro. Muito feliz que, enquanto a gente construía, e a ideia era entrar no mercado de assessoria de investimento, de seguros, de câmbio, a CVM publicou a nota que permite assessoria de investimento serem controladas, né, por terceiros, porque até então era só os próprios assessores podiam ser sócios de uma assessoria. Então a gente se juntou ao grupo, que era um grupo aqui que começou no Paraná, hoje está focado, tem vários lugares do Brasil, mas tem sua base aqui em Pinhais, aqui do lado de Curitiba, que é a Apollo Investimentos. Então hoje... uma das principais. A gente também está entrando numa empresa de canabidiol. Opa, que legal, cara. Bem diferente, né? Você imagina que o meu dia, do nada, a gente discute CDB e depois a gente discute cannabis. E a ideia é pelo menos mais uns 2 ou 3 negócios de investimento, onde, de novo, independente do case, a gente vê oportunidades interessantes, que a gente juntos, a gente consiga efetivamente aportar, trazer valor, né? Não só o valor do dinheiro, mas o valor dessa experiência que a gente está dividindo aqui. Perfeito. O Gil, né, que é meu sócio, ele, um dos caras mais brilhantes, não o mais brilhante que eu já vi na vida, de fazer negócio, de ver oportunidade de negócio. Então essa nova fase. Já deixou até uma água na boca. Vamos qualquer dia chamar, então, o Gil para bater um papo com a gente. Realmente, o Giovanni... É raro eu fazer alguns assim, de falar que conheci pessoas que são esse nível de brilhantismo. Ele é um ser humano diferenciado mesmo, legal, de capacidade de ver negócio, ver oportunidades. Também é uma pessoa muito humana, então... Acho que deu uma junção legal. A gente está se divertindo, a gente trabalha bastante, mas... E vocês me conhecem, eu sou acelerado. Então, o legal também de ter negócios que não tem nada a ver um com o outro é que me permite ficar que nem um maluco. Você desliga uma ligação, como eu falei, para falar de investimento e começa a discutir que tratamento que a cannabis está ajudando. E é legal porque a gente queria também pegar uma parte voltada à saúde, alguma coisa que efetivamente também fizesse um pouco de bem. A gente está estudando muito sobre esse assunto do canabidiol, das doenças, né? E tem resultados satisfatórios em vários casos, né, Fábio? São incríveis. A gente teve uma decisão muito forte agora quando o Tarcísio, né, o recém-governador de São Paulo, ele anuncia, o primeiro governador a decidir que a saúde pública do estado vai fornecer o canabidiol para todo o estado. E agora, Ratinho aqui também, todos os estados estão se mobilizando. Já é um fenômeno fora do Brasil. Tem resultados comprovados em relação ao autismo. Autismo já é algo bastante comprovado. Parkinson já tem bastante coisa voltada para... uma coisa de epilepsia também, fibromialgia. Alzheimer está ajudando. Agora eles estão fazendo estudos para o tratamento junto para diminuir o impacto da quimioterapia. É algo que tem muito estudo acontecendo. Logicamente, tudo que é novo precisa de tempo. Ainda tem muitas possibilidades. Mas a gente tem uma crença muito grande de que é algo que pode vir ajudar o mundo aí. Poxa, que bacana. E se a gente puder fazer parte disso também ia ser incrível, né? Agora, só por curiosidade, a questão da plantação aqui no Brasil tem várias restrições. Não, hoje os produtos que vem já o óleo, né? Na verdade já vem o óleo, que já é o extrato da cannabis, da planta da cannabis. O óleo vem importado. Entendi. E é impressionante, porque as pessoas acham, por exemplo, então, que o extrato vai vir do óleo de lugares que se plantam, né? Hoje os maiores exportadores de óleo de cannabis é a Suíça. Que legal.
Mas Imagina a Suíça, não porque deve ele viu esse plantar mercado, e ele processa compra, ele faz lá. Então você vê que impressionante. Quer dizer, eles viram. E a Suíça, quando vê algo, a gente brinca, né? Eles eram o mercado financeiro na veia, né? Sim. Então, Não provavelmente eles viram que o mercado financeiro diminuiu, eles foram achar um outro negócio que parecia importante. Então, hoje você tem vários lugares que já distribuem. Então, assim, é um mercado muito gostoso. Eu estou estudando muito, que é coisa que é legal. Eu gosto de descobrir e aprender um monte de coisa nova. Que bacana. Tô apaixonado pelo business aí. Vamos ver, vem mais algumas coisas pela frente e assim que puder a gente divide. Aí no próximo episódio, num próximo episódio demora, você vem contar um pouco mais. Vocês têm muita gente interessante para trazer, com certeza. Eu de verdade vou estar ansioso para que esse nosso ex-chefe venha logo para cá, porque... Vamos fazer uma pressão, né, Fábio? Ajuda na pressão aí. Justo, tá comigo. Boa. Tá bom? Fabião, foi um prazer, querido. Muitíssimo obrigado. Valeu mesmo, PG. Obrigado pelo tempo, pelo carinho. O microfone dificulta o cumprimento. Obrigadão pelo carinho, ter dado pra gente e pra audiência alguns minutinhos do teu tempo pra gente falar sobre esses assuntos. Foi muito bacana. Recados finais, né, PG? Sempre importante pra turma. Por favor, não deixem de compartilhar com a gente seus comentários do que vocês acharam desse episódio pontualmente e também do que vocês gostariam de ver nos próximos episódios. Assim a gente calibra as pessoas que a gente vai convidar para dividir mais histórias com vocês por aqui. A gente vai fechando por hoje, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido tão produtivo para vocês quanto foi prazeroso para a gente bater esse papo. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço, Brunão. Obrigado, pessoal. É isso. Recado dado. Um abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Obrigado, pessoal. Valeu.